CRP Cast. Você está ouvindo o CRP Cast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Neste episódio do CRPcast, vamos falar sobre a atuação de psicólogas e psicólogos peritos profissionais que realizam avaliações psicológicas no judiciário. A atuação da psicologia na perícia judicial está legitimada pelo decreto que regulamenta a Lei de Criação da Profissão de 1964. Ou seja, há 60 anos existe a previsão da atuação da psicologia na área jurídica, realizando perícias e emitindo laudos e pareceres que auxiliam nas tomadas de decisões dos juízes. Nesta área de atuação, a psicóloga ou o psicólogo podem ser peritos de confiança e designados pelo juiz, pareceristas ou avaliadores demandados pela Justiça, ou ainda assistentes técnicos profissionais de confiança de uma das partes envolvidas no processo judicial. Os procedimentos da avaliação psicológica nesses contextos deverão estar em sintonia com o Código de Ética e as resoluções da profissão vigentes, bem como das legislações brasileiras, como o Código Civil e o Código Penal. As resoluções do Conselho Federal de Psicologia, número 8 de 2010 e número 17 de 2012, tratam especificamente sobre essa atuação, marcando a responsabilidade técnica e ética desse fazer. É importante ressaltar que, independentemente da situação, o perito deve repassar somente informações pertinentes à elucidação do caso em questão, garantindo o sigilo do periciando. Cuidados como esse devem estar presentes em todas as produções de documentos psicológicos. Para orientar a categoria, o CRPRS vem promovendo a Gira-Psi, eventos descentralizados pelo Rio Grande do Sul, que incluem oficina de documentos psicológicos e que marcam os 50 anos do Conselho Regional de Psicologia no Rio Grande do Sul. Saiba mais sobre essa iniciativa em crprs.org.br/Gira-Psi. E neste episódio do CRPcast, queremos ampliar o debate sobre a atuação da psicologia junto ao direito, mais especificamente no contexto das perícias judiciais. Convidamos a psicóloga Raquel Alifrede Paulac a compartilhar sua experiência como psicóloga perita. Raquel é mediadora de conflitos familiares, especialista em psicologia clínica, sócia-diretora e responsável técnica da Atena Avaliações Psicológicas e Psicoterapia. É perita oficial e assistente judicial desde 2013, atuando em inúmeras varas de família e civis do Estado, especialmente na vara de família de Viamão. Também atua como assistente técnica em parceria com advogados e escritórios de direito do Rio Grande do Sul. É supervisora clínica e no âmbito da psicologia jurídica e colaboradora da Comissão de Avaliação Psicológica do CRPRS. Para comentar sobre as principais dúvidas de atuação nessa área, contamos com a participação do psicólogo fiscal do CRPRS, Rodrigo Staklevski Palma, que trabalhou no judiciário por quase 7 anos, sendo o último ano secretário de juiz em uma vara civil e da infância e juventude. E para mediar a roda de conversa, convidamos a psicóloga Daiana Meregali Schitz, conselheira e presidenta das comissões de avaliação psicológica e de ética do Conselho. Daiana é doutora e mestra em psicologia, especialista em psicologia clínica, avaliação psicológica e psicologia jurídica. Atua como perita judicial e é supervisora clínica jurídica e de documentos psicológicos.
Olá, ouvintes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com o Rodrigo e a Raquel sobre a atuação do psicólogo e da psicóloga na psicologia jurídica, como peritos, como assistentes técnicos, junto aos profissionais, então, do direito, no fazer da psicologia, então, em conjunto com esta área. Então, vou começar fazendo algumas perguntas, iniciarei pelo Rodrigo. Rodrigo, quais as normativas que regulamentam a atuação da psicóloga no Poder Judiciário? Olá, Dayana, Raquel, ouvintes. Bom, a atuação e as atribuições da psicóloga como perita e assistente técnica estão previstas pela resolução do Conselho Federal de Psicologia, a 08 de 2010. Também tem outras normativas relevantes para a atuação da psicóloga, como a resolução CFP 10 de 2005, que aprova o Código de Ética Profissional, e a resolução CFP 06 de 2019, que orienta sobre a elaboração dos documentos escritos produzidos pela psicóloga no exercício profissional. Quais os cuidados éticos psicólogos e psicólogas, peritas e assistentes técnicos devem tomar, então, junto a esse fazer? A psicóloga deve respeitar os princípios éticos da profissão, independentemente do âmbito em que atua. Assim, deve estar atenta para que o seu exercício profissional esteja de acordo com as normativas do Conselho Federal de Psicologia, tais como o Código de Ética, em especial no que diz o artigo 1º. São deveres fundamentais dos psicólogos assumir responsabilidades profissionais somente pelas atividades para as quais esteja capacitado, profissional, teórico e tecnicamente, prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas, apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário do serviço de psicologia, sem deixar de atentar que é vedado ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, com o familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado, ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então, sempre que a psicóloga recebe uma demanda, ela deve analisá-la para que, com o conhecimento da psicologia, possa pontuar os limites e as possibilidades, identificando na solicitação, bem como verificar se a atuação dela estaria em consonância com as normativas éticas. Caso a psicóloga perceba que há impedimentos éticos para a prestação de serviço com qualidade, a profissional deve se posicionar de maneira fundamentada, técnica, legal e ética, em sua autonomia e responsabilidade profissional, realizando encaminhamentos que forem necessários. A profissional também deve considerar os vínculos existentes, pessoal, profissional, anterior ou presente, que possam interferir negativamente no serviço prestado. Raquel, qual seria a diferença, então, entre a atuação da psicóloga perita oficial e da assistente técnica, né? Já que o Rodrigo trouxe toda essa perspectiva, né, dos cuidados que devem ter. Olá a todos. Então, o psicólogo perito é o profissional de confiança do juiz. Ele é designado, nomeado a fazer a perícia no intuito de auxiliar a justiça, o magistrado, dentro dos limites de atuações. O psicólogo, na função de assistente técnico, ele deve ser de confiança da parte que contratou, do advogado, do escritório. Uma das partes envolvidas no processo. É um serviço contratado e pago diretamente por uma das partes. E assim, colaborando tecnicamente para a demanda daquele caso, trabalhando em conjunto com o advogado, com o cliente. Quais os documentos psicológicos que a psicóloga deve emitir enquanto perita judicial ou assistente técnica, então, Rodrigo, a partir dessa perspectiva, né, do perito oficial e do assistente técnico, de como, então, deve conversar, né, com o juiz?
Daiana, o documento a ser produzido e emitido pela psicóloga, perita judicial, é o laudo psicológico, que ele é decorrente da perícia psicológica. A resolução do Conselho Federal de Psicologia 08 de 2010, que dispõe sobre a atuação da psicóloga como perito e assistente técnico no Poder Judiciário, e a resolução do Conselho Federal de Psicologia 06 de 2019, que institui as regras de elaboração dos documentos escritos e produzidos pela psicóloga no exercício profissional. Logo, a psicóloga deve fundamentar sua intervenção em um referencial teórico, técnico, metodológico, respaldado na ciência psicológica e na ética, na legislação profissional e na produção de documentos decorrentes da prática profissional. Eu friso que no Código de Ética do Psicólogo diz que é vedado ao psicólogo emitir documentos sem fundamentação ou qualidade técnico-científica. Então, na elaboração do documento decorrente da perícia psicológica, a psicóloga perita deve apresentar indicativos pertinentes à sua investigação que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação realizada, reconhecendo os limites de sua atuação profissional, sem adentrar nas decisões que são exclusivas às atribuições dos magistrados. Já o documento a ser produzido e emitido pela psicóloga assistente técnica é o parecer psicológico. Ele não é decorrente de avaliação ou de intervenção psicológica realizada pela parecerista. Conforme eu havia mencionado, a atuação e as atribuições da psicóloga como perita assistente técnica estão previstos na Resolução 08 de 2010. Logo, a psicóloga deve fundamentar sua intervenção em um referencial teórico, técnico e metodológico respaldados pela ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Reforço ainda que é vedado à psicóloga atuar como assistente técnica em situações nas quais os vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade dos resultados da avaliação. Assim, a psicóloga assistente técnica deverá questionar tecnicamente a análise e as conclusões realizadas pela psicóloga perita, restringindo sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia. A psicóloga assistente técnica, ela realizará a análise tanto do laudo psicológico produzido pela psicóloga perita, quanto a avaliação psicológica pericial. Em relação ao documento produzido pela psicóloga perita, a assistente técnica deve avaliar se o documento atende os preceitos científicos, técnicos, éticos da psicologia, como embasá-los sempre fundamentando-se na ciência, na técnica, nas normativas da psicologia. Raquel, em quais contextos se faz necessária, então, a perícia judicial a partir, então, desse apanhado que o Rodrigo trouxe dos documentos? Então, para entendermos um pouquinho melhor quais os contextos, então, onde é solicitada uma perícia judicial. Bem, o Rodrigo explanou muito bem sobre esses contextos, essas necessidades, né? E como conduzir. A perícia, ela se ocupa na contribuição de elucidar o entendimento do magistrado, do juiz, sobre os fatos, sobre o caso ali instaurado. A perícia, que é uma avaliação psicológica no judiciário, pode trazer a revelação da existência ou não de um entendimento fora da expertise do judiciário. A perícia, ela é buscada quando se necessita de um entendimento técnico para além do judiciário, um olhar técnico de profissionais de outros âmbitos, no intuito de colaborar, dar um entendimento mais amplo ao magistrado e dando uma oportunidade de entender e conduzir de uma forma mais técnica, de uma forma mais adequada, se assim posso dizer. Em resumo, né, a perícia judicial se faz necessária quando o magistrado, o juiz, necessita de uma compreensão técnica, conhecimentos diferentes fora do âmbito do judiciário. Isso pode acontecer em vara de família, no GIG, enfim, para processos de adoção e outras questões, né? Mas a gente entende, e aí que eu já vou trazendo o viés todo meu aqui, que a demanda em vara de família é bastante grande, né? E é onde eu tenho mais conhecimento também. Perfeito. E em quais contextos se faz necessária, então, a presença de uma assistência técnica, né, psicológica, para esse auxílio, né, então, das partes, né, pelo que vocês já trouxeram? Quais são os momentos, então, que se tem para solicitar, então, auxílio desse profissional? Bem, quando eu penso nessa questão, me vem a ideia de planejamento. O advogado, o cliente, ele
ele pode buscar o trabalho de um psicólogo assistente técnico, né, para auxiliar na construção da petição inicial, que é o embasamento técnico, né, os motivos que levaram a instaurar tal processo. Isso pode acontecer a partir de uma avaliação psicológica das partes ou com análise de documentos como laudos, pareceres, atestados ou outros materiais do contexto, com a elaboração de um parecer a partir dessa avaliação. Se pode, então, indicar o caso a uma realização de uma perícia judicial e que, então, o advogado solicita ao magistrado essa tal perícia oficial, né? E durante o processo judicial, o assistente técnico também pode formular quesitos para a perícia psicológica, né? Lá para a perito oficial. Nessa etapa, é relevante que o psicólogo contratado pela parte e o seu advogado consigam trabalhar em conjunto para definir os pontos necessários que se pretende e que sejam enfrentados pelo perito, né? Investigados pelo perito. Após a apresentação do laudo do processo judicial, o laudo apresentado pelo perito oficial, indicado pelo juiz, né? O advogado vai mostrar esse documento para o assistente técnico, o psicólogo assistente, que fará um exame, uma análise, e juntos, psicólogo e advogado, vão entender se tem ou não a relevância na elaboração do parecer crítico, uma análise sobre o laudo oficial que depois deverá ser levado ao juiz. Certo. E quais são os exemplos, assim, que tu pode nos dar sobre a importância do papel da psicologia nessa atuação, né? Tanto de perito, né, oficial, então, nomeado pelo juiz, e de assistente técnico, então, que entendemos que seja, então, contratado pelas partes, né, ou seus procuradores representantes. Bem, dentro da área de vara de família, onde mais atuo por uma longa data, é comum o magistrado solicitar a perícia psicológica quando entende que há questões para além do judiciário, quando quer entender se tal situação está sendo causada por questões de ordem psíquica emocional. Eu explico para as partes, os avaliandos, que o magistrado quer entender um pouco mais do funcionamento do sistema familiar, do jeitão dos sujeitos, né? Entender um pouco sobre seus afetos e desafetos, para então ter um maior entendimento e ter a chance de conduzir de forma mais elucidada e técnica a situação ali instaurada. E como assistente técnico, é comum o advogado, o cliente, solicitar auxílio a um parecer psicológico para embasar de forma mais técnica, científica, tal situação, referente ao pedido, queixa ao judiciário, né? Podendo ter até mesmo mais agilidade com o percurso do processo. Rodrigo, então, para a gente tentar, então, entender um pouquinho, né, dos aspectos que a sociedade em geral, então, deve observar quando estiver diante de uma avaliação psicológica no contexto judicial, né, no caso, então, com a nomeação de um perito oficial, ou mesmo quando tiver necessitar a ajuda de um assistente técnico, ou mesmo tiver o auxílio desse profissional dentro do processo judicial. A Raquel trouxe muito bem quais são os momentos, né, que o juiz entende necessário nomear uma psicóloga, perita. E o que eu posso dizer? A sociedade ela precisa estar ciente que as avaliações psicológicas no contexto judicial são ferramentas fundamentais para auxiliar as decisões judiciais sobre questões que envolvam capacidade mental, dinâmicas familiares, psicológicas, outros aspectos psicológicos relevantes. E é crucial que tais avaliações sejam realizadas por profissionais qualificados e imparciais, devidamente registrados no Conselho de Psicologia. Além disso, é importante que os métodos utilizados sejam cientificamente validados e reconhecidos pela comunidade psicológica, garantindo a confiabilidade dos resultados. E quais os direitos, então, que a pessoa avaliada precisa também entender que tem, né? Porque entendemos que essa avaliação ela é realizada de forma compulsória, ela é a partir da designação de um
um juiz, de um magistrado. Então, quais os direitos também dessas pessoas que estão sendo periciadas, avaliadas no contexto judicial? As pessoas que são submetidas a avaliações psicológicas no contexto judicial, elas têm o direito a um tratamento digno e respeitoso, garantindo os princípios éticos estritos que regem a nossa profissão. Elas devem ser informadas dos procedimentos a serem utilizados e os objetivos da avaliação. E é fundamental que haja o consentimento do avaliado ou do seu responsável legal. Além disso, os resultados das avaliações devem ser tratados com o máximo de sigilo, sendo compartilhado apenas com as partes autorizadas pelo sistema judicial. A pessoa avaliada, ela tem o direito a ter acesso ao lado psicológico e se manifestar sobre ele. Raquel, quais são os principais desafios aí que se tem, então, para atuação nesses contextos, enquanto psicólogas, psicólogos, psicólogas, então, que trabalham e têm atuação junto ao judiciário? Bem, penso que são desafios da prática psi. Não se envolver, misturar as próprias demandas emocionais com as demandas dos sujeitos, né? Ter uma escuta genuína, sem crítica ou julgamento, com as histórias de vida tão diferentes que nos aparecem, né? Lidamos com conflitos dentro do judiciário. Acho que isso precisa ficar bastante evidente, né? Com muitas conflitivas, com beligerâncias, né? Com brigas. Se chegou no judiciário é porque tem muitas questões envolvidas. Desentendimentos, ressentimentos, raivas e etc. Né? Tem muitos casos que podem inflamar o profissional. Né? É preciso manter, sim, a conduta ética e profissional. O Rodrigo falou muito bem sobre isso, né? Cuidando sempre também dos estudos, das supervisões, de capacitação, ser um profissional habilitado e capacitado para tal prática, ter cuidado, sim, aos documentos elaborados, se norteando sempre pelas resoluções atualizadas, normativas do Conselho, enfim. Rodrigo já pôde explanar de forma muito direta e objetiva sobre estas questões que envolvem aqui a perícia, as suas condutas, a importância das normativas e resoluções. Eu vou me permitir fazer um comentário, então, um adendo nessa tua resposta, Raquel, porque eu acho que é muito importante também nós, enquanto profissionais, psicólogos e aqueles que trabalham junto com o Poder Judiciário, enfim, perícia judicial, psicologia jurídica, que saiba, então, e tenha conhecimento do seu fazer, né? A partir do momento que o juiz, ele faz a solicitação de um perito, ele está nomeando essa pessoa para que traga vieses da psicologia, que ele não tem conhecimento, né? Então, nós também, enquanto psicólogas, temos que dizer do nosso fazer, o que podemos fazer, né? Do que estamos aptos a fazer e daquilo que não estamos aptas a fazer, né? Daquilo que, talvez, por vezes, vem perguntas que nós não vamos conseguir responder e tenhamos que nos colocar com relação a isso, né? E dizer qual é o nosso fazer, qual é o fazer da psicologia frente ao direito, que não vamos conseguir responder, por vezes, alguma questão que extrapola o nosso fazer também, né? Então, só para me permitir, assim, complementar, porque acho muito importante de nós, enquanto profissionais, dizermos aquilo que podemos e o que não podemos, qual é o limite que temos enquanto profissionais da psicologia também. Me desculpem aí, né, mas não podia ficar sem fazer essa consideração. E se tu me permites também, Dayana, coloco aqui que tem questões que o psicólogo, a psicóloga dentro do judiciário não vai atender, né? A demanda do magistrado, assim como o judiciário também tem questões que ele não vai dar conta, né? Que são questões para além realmente do judiciário e não é tudo que se dá conta lá naquele espaço também, que isso também possa ser considerado, né? Eu penso que seja importante cada vez mais um olhar, uma prática mais respeitosa, cada um com suas expertises, mas podendo somar, fazer uma costura pensando
atuando naquele sistema, naquele sujeito, naquela situação. Nos encaminhando, então, para o final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu gostaria, então, que vocês pudessem nos dar dicas de livro, publicações, filme, alguma coisa que vocês possam, né, trazer para que a gente abra, talvez, um pouco mais as ideias para esse campo, para aquelas pessoas que estão nos escutando que ainda não conhecem a psicologia jurídica, que possam, então, passar a ter um pouquinho mais de conhecimento. Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Bom, não me ocorre nenhum filme agora no momento, mas enquanto psicólogo fiscal eu preciso recomendar o Código de Ética Profissional do Psicólogo e pelo menos 2 resoluções, a 08 de 2010 e a 06 de 2019, ambas do Conselho Federal de Psicologia. Bem, eu não me preparei nesse momento agora para dar uma lista de filmes ou séries, mas assim, né, as plataformas estão bem recheadas de novidades e clássicos, mas nesse momento me ocorre indicar que o canal Proteja, né, que fala bastante sobre a questão também de adoção, sobre questões de violência doméstica, enfim, conduzida pela psicóloga Cátula, que é do TJ. Acho que é um canal bem bacana e bastante, assim, elucidativo, informativo, com questões da psicologia e o judiciário. Lembrei também que o Conselho Nacional de Justiça ele tem um site, CNJ, onde os psicólogos podem fazer diversos cursos sobre a psicologia jurídica e atuação no judiciário, né, com todas as particularidades e emite certificado também no final. Se não me engano, são inclusive gratuitos. Eu vou trazer, então, a sugestão de o CREPOP, né, que nós temos aqui, que é um setor que faz dentro do Conselho Federal, e nós temos aqui também no Conselho Regional, faz publicações para nos ajudar, né, como referência técnica, então, para a atuação. E nós temos lá um documento especial sobre a atuação de psicólogos em vara de família. É gratuito, pode ser baixado tanto pelo site do Federal, quanto aqui pelo site do Regional. Então, todos que tiverem interesse, né, fica também a minha sugestão aí de livros. Então, quero agradecer ao Rodrigo e à Raquel que estiveram aqui conosco nesse episódio, trouxeram muitas informações pertinentes e elucidativas para fazer da psicóloga, psicólogo e psicóloga com a psicologia jurídica e com os atores do direito. Dizer que foi muito proveitoso e espero que todas e todos possam também ouvir e ficar por dentro mais desse campo que ainda é bem jovem dentro da psicologia. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.